Olá, eu sou a professora Fernanda Veloso e este é o nosso vídeo de participação do segundo Festival de Vídeos de Práticas de Ensino de Matemática do CAEM e MIUSP. Estou aqui com alguns alunos convidados para conversar sobre os nossos encontros extracurriculares que aconteceram durante o ano de 2021, que chamávamos de Matemática Criativa. Eu estou aqui hoje com alguns dos alunos que participavam desses encontros para entrevistá-los e eles nos contarem como que funcionavam essas aulas. Então, para começar, eu sou a professora Fernanda, conhecida como Prof, e adorava as nossas aulas no ano passado, porque com vocês eu tinha, assim, oportunidades e experiências inimagináveis, e cada encontro era uma nova surpresa. E eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem na ordem que se sentirem à vontade, e ao se apresentar, me respondessem por que vocês gostavam das nossas aulas, dos nossos encontros. Um de cada vez, senão vira tumulto, como eu sempre falo. O tal do cri, cri, cri. Bom, eu sou o Gabriel Augusto. Eu adorava os encontros, né? Porque eram bem interativos e era uma forma diferente de se apresentar e de nos mostrar a matemática do que a gente via na escola. Oi, meu nome é Fernanda. Ah, que vergonha. Desculpa. Sem problema. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou de São Paulo e eu gostava bastante das nossas aulas. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou de São Paulo e eu gostava muito das nossas aulas porque a gente conseguia ter um momento mais dinâmico com as pessoas que a gente gostava, com a prof, com os outros alunos, em que a gente se divertia. Era uma aula que abordava também assuntos mais humanitários. Agora só falta eu, né? Que vergonha. Oi, meu nome é Luana, eu sou do estado do Piauí. Eu gostaria de falar que eu gostei muito. É tanto que até no feriado a gente gostava de ter aula, né? E eu gostava, assim, das aulas porque a gente começou a ter uma conexão muito grande, porque a Fê tinha uma forma muito diferente de explicar a matemática. Ela procurava sempre explicar a matemática de uma forma fácil, de uma forma simples e de uma forma que fazia com que não se tornasse chato, igual a gente estava acostumada a ter aula. Então é isso. Que linda! Obrigada, Lu. E aí, como já surgiu nas falas de vocês, a primeira coisa que eu gostaria de conversar, de perguntar, quero ouvir vocês muito mais do que falar, é como era a dinâmica dos nossos encontros? A dinâmica das nossas aulas eram bem dinâmicas. As práticas eram bem abrangentes, então, como a Lu tinha falado, a gente tinha aula no feriado, assim, né? Então, eu geralmente não encarava como aulas, sabe? Era um momento de lazer onde a gente aprendia com foco na matemática. Né? Porque você sempre surpreendia a gente de uma forma ou de outra, sempre aparecia com a gente com coisinha diferente, seja lá um joguinho sobre matemática. E apesar de, tipo, todo mundo aqui e alguns alunos também que não estão participando, a gente ter idades muito diferentes, né? Acho que até colaborou, porque cada um foi meio que passando conhecimento, sabe? Que tinha aprendido durante todo esse tempo que estava na escola. Eu tô com muita vergonha. Tudo bem, eu também tô. Abade, você ia comentar alguma coisa? Eu vi que você ligou o microfone. Por mais que a gente se encontrava, tipo, sexta-feira de noite, e pensa, nossa, matemática, sexta-noite, depois de uma semana inteira, mas não era só resolver exercício, a gente conversava, a gente debatia, e aqui todo mundo conseguia falar, era um negócio super natural, que cada um podia falar as coisas com uma segurança de não ser julgado, coisa que muitas vezes nas aulas normais a gente tem um pouco de receio. Muito importante isso que a Abade falou. Tem algum exemplo? Eu acho que em vários momentos a gente passou por isso, porque, por exemplo, eu, nas aulas normais da escola, por mais que às vezes eu saiba a matéria, eu ainda tenho um receio de falar e errar por causa do julgamento que as pessoas têm em aula, mas aqui a gente não tinha muita preocupação, cada um falava e se a pessoa errasse, cada um ia ajudando o outro a entender e ficava tudo mais amigável. Legal. Teve muitos momentos que eu me senti confortável para perguntar coisas sobre matérias que eu não sabia, né? Como a Luna disse aí, a gente tem idades bem diferentes, né? Eu sou a mais nova aqui do grupo, então acaba que eu não sabia muitas matérias que eles sabiam. E eu sempre me sentia confortável, assim, segura para dar minha opinião e perguntar as coisas. Que legal. Então, pela fala da Fê, eu entendo que o fato de vocês terem idades diferentes não era um ponto negativo? Era um ponto negativo para alguém? Se era, em quais momentos? Alguém quer comentar? Eu acho que não foi um ponto negativo, porque a gente conseguia trabalhar dentro das limitações de cada um, resolvendo os problemas juntos. Além de ter alunos de idades diferentes, em séries diferentes, a gente também tinha perfis estudantis diferentes. Então, a gente tinha alunos que se davam muito bem com matemática, que adoram e têm muita facilidade, e também tinham alunos que vinham com um histórico de dificuldade. Dava certo misturar tudo isso? Eu acho que sim, porque como cada um tinha uma relação com a matemática, cada um tinha também um nível de conhecimento, e aí a gente conseguia tirar as dúvidas tipo, não só com uma conversa entre professor e aluno, mas com aluno e aluno também.
Normalmente a gente se falava em horários fora da aula também, para se ajudar. Então tinha alguns problemas que tinham uns que ficavam com dificuldade e outros não. E a gente acabava se falando que a gente tinha um grupo só nosso entre os alunos. E aí a gente trocava ideias por lá. Se alguém quisesse, tivesse com tempo, a gente entrava em chamada também só entre a gente para discutir algum problema. E aí a gente conseguia dar a própria opinião e juntar tudo, tentar se ajudar. Legal, então vamos lá. Vocês chegavam a fazer encontros fora do horário para poder estudar as lições de casa. Então tinha lição de casa. Vocês falaram que era um momento de lazer e lição de casa. Tá certo isso, produção? Teve aquela primeira tarefa maior, né, que a gente preparou os slides e tudo mais. Foi muito engraçado, porque acabou que a gente demorou um mês para entender o vídeo, mas a gente conseguiu fazer. Mas foi muito divertido também, porque a relação que a gente construiu, a confiança que a gente construiu um no outro, assim, ajudava a gente a tirar as dúvidas e não ficar receoso de perguntar. Então, a Fê, por exemplo, é mais nova que eu, ela estava no sexto ou sétimo, não lembro. E eu estava no primeiro, eu perguntava as coisas para ela, e ela tem muita facilidade com o raciocínio lógico, então ela sempre me ajudava nessa parte. Então, é isso. Legal. E essas lições de casa que vocês estão dizendo que eram legais, interessantes, como que funcionava? Assim, na aula inteira a gente falava, tinha liberdade para conversar sobre como estava a nossa semana, como a gente estava, assim, na nossa vida. E aí eu acho que a Fê olhava muito pra gente, assim, e se preocupava com a gente, então eu vi várias vezes ela tirando algumas atividades de lição de casa para não sobrecarregar a gente. Assim, era bem legal porque não era uma quantidade muito grande, mas tinha também uma quantidade que era boa de fazer e dava para fazer com calma, estudar bem. E as lições de casa eram bem flexíveis, porque eu lembro de ter 2 exercícios que a gente foi passando para a semana que vem, por preferir fazer outro projeto ou por estar sobrecarregado também. Sem contar que a Fê, ela gostava de passar, tipo, atividades pra gente, pra cada um tentar responder da sua forma. É tanto que, às vezes, um exercício, um aluno respondia de raciocínio lógico, enquanto outros respondia com regra de 3. Então, também tinha essa variedade na hora de responder os exercícios. Legal, legal. Gostei, Lu. O Gabriel Abad falou sobre trabalhos, pesquisas, projetos. Tinha isso também? Não era só exercícios? Como que é? O que era o nosso conteúdo? O que a gente estudava? Eu acho que a gente estudava um pouco de tudo, né? Até porque a matemática, ela está envolvida em várias coisas do nosso dia a dia. Então, você passava pesquisas que às vezes estavam relacionadas a pequenas coisas e situações do nosso dia a dia. A gente geralmente aqui escolheu os temas, a gente via alguns temas que a gente estava interessado, e aí na aula seguinte a gente discutia muitas coisas. Inclusive, começou a discutir sobre desconfiar das coisas, procurar a verdade através da matemática. Já ia perguntar onde é que estava a matemática. Como assim usar a matemática para descobrir a verdade? Alguém quer falar sobre isso? Por exemplo, quando tem alguma pesquisa com um título sugestivo, mas aí quando você vai ler a reportagem em si, a matéria, você percebe que aquilo foi uma distorção de dados que pode ter sido por causa de uma má interpretação de um gráfico, por exemplo. Essa questão que o Haddad falou, né, de analisar os dados e tudo mais, era a gente desenvolver o nosso senso crítico usando a matemática, né? O Gabi usou essa frase da cabeça dele, muito bom. Mas é isso, eu estava o tempo inteiro buscando estimular em vocês o senso crítico usando ferramentas matemáticas. E para isso, sim, a gente precisava entrar em conteúdos específicos do currículo de matemática no fim das contas, né, pessoal? Então nós éramos um grupo de 7 e depois de um período 6 alunos, mais eu como professora, orientadora. E aí tinha algum tema guia, de acordo com o interesse de vocês. E aí a gente observava qual conteúdo do currículo escolar a gente precisava desenvolver para conseguir entender melhor aquele assunto. É isso? Legal. Agora vamos para a nossa próxima pergunta. Lembrando, estou perguntando sobre conteúdos de aula de matemática. Se por um acaso tem algum momento ou atividade que vocês associam a algo positivo que dá aquele quentinho no coração. Fê, isso é muito difícil, porque todas as aulas você passava várias coisas diferentes, mas ai, é tão bom, foi tão bom todo o tempo que a gente passou junto, juro, não teve uma aula que eu passei estresse. Foi tão bom todas as aulas, de verdade. Que delícia ouvir isso. Mas tem que escolher um momento, porque a gente tem que dar exemplo, as pessoas estão nos ouvindo. Eu acho que a da moeda e no dia que você passou aqueles jogos. Eu acho que um momento marcante para mim também foi a análise do vídeo, porque foi o nosso primeiro momento de união do grupo, assim, onde todo mundo se ajudou, todo mundo se conheceu, foi a base da nossa intimidade, assim. O que é esse vídeo que vocês estão falando? Quem está ouvindo não sabe. Foi a nossa primeira pesquisa, nosso primeiro projeto, assim, que a gente, foi o que eu falei, né, que a gente ficou de um mês fazendo, onde ela passou um vídeo pra gente, onde supostamente as moedas sumiam, né, desapareciam. Aí a gente ficou estudando, olhando, vendo o que o moço fazia, porque ele fazia movimentos com as moedas. Aí a gente fez um PowerPoint explicando o que acontecia no vídeo, todo mundo escreveu uma redação, entre aspas, sobre o vídeo, então a gente trabalhou de várias maneiras
mas juntos, assim, cada um complementando o outro. Que legal, pela sua fala, você trouxe aí esse caráter colaborativo que nossos encontros tinham. E vocês criaram slides, apresentações, vídeos explicando como era o nome dos nossos encontros. Matemática criativa. Alguém sabe por quê? Eu acho que era de uma forma criativa, porque assim, a gente sempre aprende a matemática muito regrada, né, na escola, né? Então, achar jeitos diferentes de passar a matemática e desmistificar esse monstro que a gente cria na nossa cabeça. E, com isso, fazer com que o aluno, além de ser aluno, seja professor também, porque cada um ensinou um ao outro com o que aprendia e o outro aprendeu também. Que lindo! Você falou para que o aluno também seja professor. Juro que isso não foi combinado. É isso, gente. A ideia da palavra criativa vem do verbo criar. É quem cria alguma coisa. Para mostrar que tanto eu quanto vocês estávamos ali como corresponsáveis por criar as nossas aulas, o nosso planejamento. A questão dos temas que a gente discutia, né, que você tinha falado, a gente sempre pautava algumas questões sociais, tipo do racismo, ou homofobia, ou a situação do Brasil na pandemia, que a gente falava bastante, e sempre envolvia a matemática, né, pelos dados. E como aqui é online, a professora conseguiu abranger uma área geográfica, assim, maior. Então, tem a grande maioria de São Paulo. Eu sou de São José, mas tem a Luana, que é do Piauí. Tem a Isso. Luca, que é do Piauí. Então, querendo ou não, traz realidades do Brasil, mas diferente, porque é um estado diferente. Né? Então, a gente transpunha barreiras físicas, né? Estávamos aí fazendo matemática criativa em diversos locais do Brasil, mas todo mundo aí com a mesma cabeça, focado no mesmo assunto. Muito bom. Tem algum momento, né, ou alguma atividade que a gente fez que deu aquele friozinho na barriga? Fê, eu não consigo, assim, lembrar de nenhum momento. Gente, porque as aulas da Fé eram incríveis. Eu acho que não teve nenhum momento que eu me sentia, assim, constrangida. Algum momento que eu fiquei com receio de falar, de me abrir. Eu sempre me sentia à vontade. E olha que eu tenho muita vergonha, assim, e tal. E nas aulas da Fé eu tinha total liberdade de tirar minhas dúvidas, de interagir com o resto da turma. Então, assim, eu acho que pra mim não teve nenhum momento de atividade, assim, que me trouxesse receio. Para mim também, nunca teve alguma atividade que eu senti medo, assim, ou receio de comentar sobre. E mesmo eu achando que eu poderia estar errada, eu falava, porque eu sabia que as pessoas iam me ajudar a entender do jeito certo. Então, eu estou entendendo que os erros eram bem acolhidos nas nossas aulas, entendi certo? Que legal, muito bom. Fico feliz em saber e ter essa confirmação, né? Eu já sentia isso porque a gente conversava constantemente. Já que não tem nenhum receio de nenhuma atividade, tem alguma atividade que vocês tiveram dificuldade? Gostaria de compartilhar como foi lidar com essa dificuldade? Uma atividade que eu senti um pouco de dificuldade foi quando a gente foi resolver os problemas que a gente tinha criado. Que a gente teve até que descobrir quem que criou o exercício, essas coisas. Legal. Eu desafiei vocês a criarem exercícios com os conteúdos que a gente já tinha aprendido até então. Essa foi uma atividade difícil para vocês? Então, teve uma das questões que uma aluna trouxe, que foi sobre área, eu acho que era uma piscina, e aí a gente tinha que calcular a área que tinha dentro, era o volume. Tinha que calcular o volume que tinha dentro da piscina. E era muito complicado porque o formato tinha inclinação, tinha uma parte menor, uma inclinação e outra parte maior. Então, para a gente até chegar no raciocínio de que tinha que dividir as partes para a gente conseguir calcular e depois somar tudo para chegar no resultado, foi bastante tempo nisso e a gente se ajudou bastante também. Foi bem legal discutir isso, mesmo sendo difícil. Importante essa frase final aí, hein? Foi bem legal discutir isso, mesmo sendo difícil. Fico feliz em ouvir isso. E eu acho que sempre quando a gente tinha dúvida, procurava um outro para ver se a gente conseguia fazer, aí explicar para a gente, explicar um para o outro e tudo mais antes da aula. E quando não conseguia, também a gente usava, quando tinha conseguido, não tinha problema. Importante isso que o Gabi falou. Então, durante os nossos encontros, uma coisa que eu percebia como muito importante era a sinceridade de vocês sobre ter feito ou não ter feito a lição de casa e ter conseguido com ajuda ou sem ajuda, sozinho, pesquisando. Então, era muito frequente, era muito presente essa sinceridade de vocês a respeito de como foi esse processo antes dos nossos encontros, esse processo enquanto resolviam as lições de casa. Muito legal. A nossa próxima pergunta é: você acredita que os nossos encontros contribuíram para o seu desenvolvimento escolar? Com certeza, porque aprender a analisar uma situação para conseguir pegar os pontos, isso ajudou a gente não só em matemática, em várias outras matérias. Para mim, ajudou bastante, assim, porque eu acabei aprendendo essas matérias adiantado, foi muito bom para mim. Eu também acabei revisando muitas coisas, assim, que a gente deixando de treinar, a gente acaba esquecendo, é normal, e revisar essas coisas aqui foi muito bom e me ajudou com certeza. Para mim ajudou bastante, porque além de ser uma revisão de conteúdos que a gente, foi também onde a gente conseguiu desmistificar a matemática, conseguir desenvolver melhor a interpretação e acalmar essa ansiedade que a gente tem quando a gente pensa em uma prova de matemática. Eu entendo pela sua fala que os nossos encontros contribuíram, inclusive, para controlar o nervosismo nas provas.
É? É. Que legal, isso foi novidade para mim.